Então, nosso estudo hoje, o estudo 4 da primeira carta aos Coríntios, e é interessante que nós estamos no capítulo 9, e está chegando o capítulo mais lindo, acho que é o capítulo mais lindo da Bíblia, que é o capítulo 13, que fala do amor, explica o que é o amor de verdade. Então, aguardem, que nós vamos ter que fazer um só. Devia fazer o Dia dos Namorados, né? Mas então, hoje nós vamos no 9, que Paulo tá. Se você pegou as perguntas, a primeira pergunta é o seguinte: relacione os direitos que Paulo reclama para si. O que acontece aqui? Paulo começa, deixa eu explicar uma coisa. Paulo trabalhava. Quando Paulo se converteu, aquela história, caminho de Damasco, cavalinho, a luz, queimou o olho, todo mundo já sabe dessa história. O que acontece? Ele foi discipulado, ele ficou 3 anos com Áquila e Priscila. E todas as vezes fala Priscila e Áquila. Então você vê que a Priscila foi a que discipulou ele. Há uma linha que acredita-se que foi Priscila que escreveu a carta aos Hebreus. Pela linguagem, tá? E pela a forma que foi escrita, parece que foi Priscila e não pode falar, porque naquela época a mulher não era contada, não era levada em consideração. Então, teoricamente, não podia falar que foi uma mulher que escreveu, senão o povo não ia dar bola. Mas aquele Priscila, eles faziam tendas. E Paulo foi viver com eles. 3 anos, Paulo ficou com eles, aprendendo o ofício de fazer tendas, enquanto ele era discipulado. Então, Paulo trabalhava, tá? Mas aqui ele está dizendo, ele é interessante, porque ele trabalhava, então é assim, você sabe que o povo é folgado, né? Quando você deixa o seu espaço vazio, ó, leis da física, não existe espaço vazio no universo, beleza? Lei segunda lei da física. Se o seu espaço ficar vazio, alguém vem e toma conta. Isso é verdade. Então, o que acontece? Paulo, ele não usava as ofertas da igreja para ele porque ele trabalhava. Então, o povo achava que ele não tinha direito. Então, ele vai aqui relacionar o que ele tinha direito de acordo com as credenciais dele. Então, ele fala assim, 1 Coríntios 1, 9, de 1 a 9, ele fala, não sou eu, porventura, livre? Eu não sou apóstolo, eu não vi o Senhor Jesus, porque tinha a linha que apóstolo era aquele que viu Jesus. E ele viu Jesus. Os 11, né? Porque era 12 e um se enforcou, né? Mas os 12 viram Jesus e Paulo teve um encontro pessoal com Cristo. Então ele fala: eu não vi o Senhor? Vocês não são frutos do meu trabalho? Porque foi ele que estava instituindo a igreja lá em Corinto. Aí ele fala: eu não sou apóstolo para outrem, eu sou apóstolo para vocês. A minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos todos nós o direito de comer e beber? Então, o que ele está falando aqui? Vamos lembrar, no templo antigo, tinha o sacerdote e tinha os levitas. As ofertas naquela época, gente, a oferta era, como eu estava falando com a Ana antes, que nós vamos voltar na época do escambo, era isso, a sua oferta era um bezerro, era um bolo, então o pudim da Ana, o salmão da sayonara, entendeu? É isso que era a oferta. Então, você está ofertando a primícia da sua colheita. E o sacerdote e os levitas, eles viviam no templo constantemente, era justo eles comerem, tá? Eu acho muito engraçado, eu diria até curioso, ou pior, cruel, um pastor ter que sair para trabalhar. Porque você veja bem, isso a Igreja Católica ainda trata com, eu acho que mais dignidade, porque o padre não trabalha. Tudo bem que o padre também não tem família, mas acho que não precisava ir nesse extremo, tá? Já que Pedro era casado e foi Pedro que instituiu a igreja, né? Mas eu acho que se o sacerdote ele está tempo integral à disposição da igreja, nada mais justo do que ele viver da igreja, ok? E eu tenho liberdade para falar isso com vocês, porque eu não vivo de vocês. Então, é assim, se eu dependesse de alguma oferta, eu ainda ia ficar meio constrangida para dizer que ia parecer que eu estou advogando em causa própria, mas eu não estou. Então, eu posso falar com propriedade. E Paulo explica aqui muito bem isso. Então, veja bem, a igreja que eu frequentava no Brasil, o pastor era contratado, tinha seguro médico, tudo direitinho, tá? Aposentadoria, ok. A igreja não tinha cultos todos os dias, só que ele estava no gabinete todos os dias, porque de repente você tem um problema às 2 horas da tarde.
De repente, você tem que recorrer na igreja. A igreja está aberta com o pastor lá. Só que ele precisa comer. Hello? Então, nada mais justo do que ele ter o salário dele, já que ele está dedicando a sua vida a esse serviço. Então, nós vemos a Igreja Católica honra isso, honra os seus líderes, e nós vemos muitas igrejas protestantes que não fazem isso. As igrejas tradicionais fazem, tá? Mas você vê muita igreja nova, igreja que está abrindo, igreja independente, e que o pastor tem que trabalhar. Como que um cara trabalha o dia inteiro e consegue ler a Bíblia, preparar um estudo, e socorrer uma família e dar aconselhamento? Gente, como? Vamos ser racionais? É impossível. Impossível. E eu ainda vou mais longe. Tem gente que é tão mesquinho, que se o pastor compra uma camisa nova, fica metendo pau, porque o pastor comprou a camisa com o dinheiro dele. Hello? Devia ser orgulho para a igreja ver que o pastor está bem. Porque é a igreja que tem que cobrir o pastor. Então, um pastor que tem um carro velho, que tem que ficar empurrando, que só usa roupa ganhada, isso é uma vergonha para a igreja. Como você está honrando o seu líder? Como você está honrando aquele que vela pela sua vida? Oh, ficou até poético. Aquele que ora por você, que você pode ligar a qualquer hora, ele está lá na sua casa, como que você honra? Então, você vê assim, o povo leva oferta para a igreja. Gasta no McDonald's, depois do culto. Vai no restaurante, gasta 40 pau e leva de oferta R$ 1 para o pastor, né? De oferta para a igreja. Então, ainda fala que isso é primícia, que é o melhor. Eu acho isso uma hipocrisia do caramba. E aí eu acho que nós já conversamos uma vez sobre dízimo, oferta, a diferença entre dízimo, oferta e semente, porque isso tem que ficar bem assim, colocado na nossa cabeça, que o trabalhador é digno do seu salário. Embora Paulo não usasse, Paulo trabalhasse, exatamente porque isso não é novidade, já existia naquela época a gente que achava que estava fazendo um favor, e ele fala aqui, olha aqui, ó. Na minha defesa perante nós temos o direito de comer e beber, agora vem mais. Também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas é Pedro, né? Então, ele tem direito de casar. Porque ele era separado, achava que ele não tinha direito. Fala, peraí, o que eu sou diferente? Ou somente e Barnabé e eu não temos o direito de deixar de trabalhar. Ele e Barnabé trabalhavam, tá? Mas ele está dizendo que ele trabalha, depois ele vai falar mais lá na frente. Ele trabalha para ninguém falar que estava sustentando ele, mas que ele tem direito, tá? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem. Ou não o diz também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Olha o que ele está falando. Então, o líder, o sacerdote, o que está cuidando da igreja, cuidando da congregação, ele tem direito de se sustentar com as ofertas da igreja, certo? Porque eu vou contar um negócio para vocês. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele precisa saber com que coração que você está ofertando, tá? Porque a obra vai de todo jeito. Eu ainda vou mais longe. É uma coisa, eu acho que até roubar do Senhor, você frequentar uma igreja que tem aluguel, água, luz, faxineira, não sei o quê, e não ofertar. Você está se alimentando naquela casa. Se você não vai, tem outro pagando, porque tudo custa. Então, o que Paulo está falando é isso. Os direitos, a pergunta é: quais os direitos que Paulo reclama? É o direito de se alimentar, de casar, de viver do ministério e de ter um salário, embora ele não usasse. Entendeu isso? Ele não usava, mas ele sabia que ele tinha direito, tá? Pergunta 2. Paulo fala sobre que assunto? Aí vem. Ou seguramente, porque ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos em coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então, ele está respondendo aqui. Então, sobre o que Paulo está falando? Sobre o seu sustento. Que ele tem direito de ter o sustento, já que ele está se dedicando tempo integral à igreja, tá? No caso dele, não, ele estava se dedicando e ele ainda trabalhava, mas ele está abrangendo para a liderança, tá?
Aí você vai me dizer, ai, mas e os líderes religiosos que são sem vergonha? Gente, sem vergonha tem tudo quanto é área. Não é porque o cara é sem vergonha que eu vou mudar o meu caráter, tá? Cada um responde por si. Então, ai, mas eu não. Aí fala assim, né? Eu não pago dízimo. Gente, quem fala pagar dízimo, eu tenho vontade de tacar a Bíblia na cabeça para sentir o peso da palavra. Dízimo você não paga, você devolve, porque ele não é seu. Então é o seguinte: fulano fala assim, ai, mas eu pago dízimo e eu dou oferta. Ok. A Bíblia diz: Deus ama quem dá com alegria. A oferta tem que ser com alegria. Se a oferta está sendo pesada para você, não é oferta ter valor nenhum, é esmola, tá? E Deus não precisa da sua esmola, certo? Deus não precisa de você para manter a obra dele. Se você não pagar, vai arrumar outro para fazer. Mas você é que precisa saber a lidar com dinheiro, tá bom? Então, Paulo ele fala bem isso. O líder tem direito ao seu sustento. É isso que ele está dizendo, ok? Agora, mas o fulano rouba. Bom, aí o problema é dele. Ele vai responder para Deus. Deus sabe a intenção do meu coração, tá? Ok. Não vou nem mencionar as igrejas que está todo mundo pensando aí numa certa aí, né? Não vamos nem mencionar que é o outro extremo. Então, o que eu vou dizer? Nessa igreja, que todos nós sabemos qual é, que é uma igreja brasileira, então o líder dela faz aquelas coisas. Só que eu conheço pessoas que são dessa igreja e que estão nessa visão e que são prósperas. Por quê? O princípio de dar não foi ele que inventou, é bíblico. Então é o seguinte: Jesus diz: dai e dar-se-vos-á. Então, se você está fazendo para o Senhor, ok, o papo seu é com Deus. Deus vai levar um papo com você. Com ele, eu fico pensando o que esse homem vai pagar. A hora que Deus chamar ele na chincha, a coisa vai ser feia. Ele. Mas o povo que está na igreja está sendo abençoado. Tanto que você vê testemunho das pessoas sendo abençoadas financeiramente. Porque ele inventou? Não, gente, ele usa um princípio bíblico. Dai e dar-se-vos-á. Agora, por quê? Ele é um cretino? Ele faz umas besteiras e eu consigo ver? Eu não vou entregar? Não, troca de igreja, então. Vai para uma igreja que você acha que o líder é mais legal. Mas não negocie um princípio bíblico, tá? Você só tem a perder com isso. Ok. Chega, vamos lá desse assunto. Qual a atitude de Paulo referente a esse tema? Aí ele fala: se os outros participam desse direito sobre vós, nós não temos maior medida, entretanto, não usamos esse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Ele fala que, embora ele tenha direito, ele não usa para não servir de escândalo, ninguém falar que ele está fazendo isso interessado só no dinheiro, tá? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou, porém, ao Senhor, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque é melhor me fora morrer do que alguém me anule essa glória. Quer dizer, ele está falando tudo isso, mas eu não uso isso. Eu tenho a dignidade de dizer que, embora eu tenha direito, eu não uso de vocês, tá bom? Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Então, o que ele fala a respeito disso? Ele reconhece que, embora ele tenha o direito, ele não usufrui para que ninguém ache, jogue na cara dele, tá? Traduzindo no bom português aqui. Vamos lá. Aí ele vem, qual o comportamento de Paulo com todas as classes de pessoas e com qual objetivo? Aí ele já muda o assunto e aí a gente tem que pegar para nós também. Ele fala, tá? Olha que sério. Nesse caso, qual é o meu galardão? Evangelizando, proponha de graça o evangelho, não para me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele não usufruía do dinheiro da igreja para não ter rabo preso com ninguém, para ter liberdade de tratar todos da mesma forma, tá? Aí ele fala: procedi com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Para introduzir no judeu, ele vivia como judeu para poder pregar o evangelho. Isso me faz lembrar o meu pai.
Gente, meu pai era alemão, olho azul, aquela cara de alemão, sabe? Nariz pontudo, vermelhinho aqui, olhão azul. Resolveu deixar o cabelo crescer, a barba dele, gente, sabe a barba de chinês falhada, aquela barba ridícula, era só uns fiapos assim. Deixou a barba, usava um kippah para se infiltrar no meio dos judeus lá em São Paulo. Tá? Tem uma rua lá que tem um monte de coisa de judeu, e ele ia lá. Então ele ia lá com aquela cara, né, aquele olho azul, aquela cara de alemão e de kippah, o povo pensava que ele era judeu, começava a conversar e ele pregava o evangelho. Vai falar, é loucura? Não, gente, foi a forma, acho que foi baseado nesse verso aqui que ele fez. Gente, o seu Milton Coque era uma figuraça, tá? Tem uma foto dele que ele parece Osama Bin Laden, que deixou o cabelo crescer e a barba crescer, tudo branco, porque ele queria pregar o evangelho para judeu. E com o olho azul e com o sobrenome alemão, ele tinha uma boa entrada. Então, Paulo fazia isso, acho que foi inspirado nisso que meu pai fez também. E aí ele fala: e aos sem leis, eu ajo da mesma forma como se eu fosse sem lei, tá? Mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de tornar cooperador com ele. Então é o seguinte, se você, ao meio que você está, ponha-se de igual às pessoas para que as pessoas simpatizem e você conheça a cultura e você possa falar o evangelho. Viver o evangelho tem que ser a prioridade da nossa vida. E é isso que ele está falando aqui. Porque o nosso Jesus, o próprio Jesus, ele desceu da sua glória, se fez homem para que nós pudéssemos conhecer. Então, eu lembro que o meu pai me explicando isso uma vez, quando ele era criança, ele falava assim: se você quiser conversar com uma formiga, você pode ficar falando, a formiga não vai entender. Para você conseguir falar com uma formiga, você tem que transformar numa formiga. E eu fiquei olhando para a cara dele, ele falou assim: foi isso que Jesus fez. Ele se transformou em homem para que a gente pudesse entender o que ele está falando. E Paulo fala isso aqui. Para o judeu, ele agia com o judeu. Então, quer dizer o quê? O judeu não come carne de porco, certo? Ele não ia comer carne de porco, porque ele estava evangelizando o judeu. Lembra que nós falamos na aula passada sobre as carnes sacrificadas a ídolo, não sei o quê? Gente, proclamar o evangelho tem que ser a prioridade. Então, ele está falando. Aí, depois ele fala, os que não têm lei. O que não tem lei come de carne de porco. Ele ia e comia carne de porco. Não fala da carne de porco, eu estou dando um exemplo dos hábitos aqui. Por quê? Para falar do evangelho para os outros. Com o fraco, ele se faz de fraco. Então é o seguinte: se você vai falar para alguém que é tradicional, que é religioso, que é cheio de preconceito, entra na barca para que a pessoa se simpatize com você e ela possa receber o evangelho, que é o principal. Em vez de a gente ficar perdendo tempo, porque Paulo mesmo fala, perdendo tempo discutindo doutrina, uso e costume, tá? Então, a pergunta é: qual o comportamento de Paulo com todas as classes de pessoas? Ele foi a todas as classes como se fosse o seu semelhante, para poder alcançar essas pessoas, tá? Aí, pergunta 5. Qual a analogia que ele faz no texto dos versos 24 a 27? Essa é boa, que nós estamos em época de Olimpíada, então tá todo mundo ligado, vendo o Brasil ganhando medalha pra caramba, gente, que legal, né? O nosso coração fica assim, né, torcendo e querendo, porque no fundo é o nossa gente, né, que tá ganhando. Então, vocês sabem que naquela época as Olimpíadas começaram aí, né? As corridas e os atletismos, o lançamento de dardo, de peso, tudo começou nessa época. Então, Paulo vai falar aqui, tá? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Aqui não está dizendo para você ser superior ao outro, está falando para você dar tudo de si. O atleta dá tudo de si. O atleta treina, o atleta faz dieta, o atleta é disciplinado, ele cuida do corpo, ele cuida da mente para poder chegar no primeiro lugar, ok? Então ele está falando, nós estamos todos correndo na mesma corrida que está todo mundo lá. Corra de forma que seja você para chegar. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para a coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu próprio corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Então, vamos pegar o exemplo, né, que nós estamos vendo agora das Olimpíadas, o empenho, a dedicação e a meritocracia. Tá? A meritocracia é uma coisa que alguma linha, né, política diz que não pode ser, porque tem que ser igualdade com todos, a linha do socialismo. Gente, não existe nada mais meritocrata do que uma Olimpíada. Você vai conseguir de acordo com o seu esforço. E aqui Paulo está colocando a vida cristã assim também. Se você ficar sentado no sofá comendo brigadeiro, você não vai conseguir ser um atleta. Se você ficar sentado na sua casa só assistindo Netflix, você não vai enriquecer o seu espírito, você não vai abrir a sua mente, você não vai pregar o evangelho. Tá? Vamos lá. Pergunta 6. Agora nós vamos para o capítulo 10. O capítulo 10 é muito louco, porque ele explica um troço, gente. Lembra que ele falou da meritocracia aqui. E agora ele fala o seguinte. Paulo explica as experiências do povo no deserto e aplica para os dias de hoje. Como? Vamos lá. O que ele começa a falar? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, que é o povo que os antepassados, estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Isso é falando do povo que saiu do Egito e ficou lá no deserto, ok? Era toda uma patota que saiu todo do Egito, todo mundo junto, e tinha a nuvem, que quando a gente for estudar lá, o começo, vocês vão ver que é muito legal. Tinha uma nuvem, porque era no deserto, né? Que cobria eles durante o dia, para o sol não queimar. E à noite aparecia uma tocha que aquecia, porque no deserto é frio à noite, e iluminava e ia diante deles. Isso Deus mandou como sinais de que ele estava cuidando do povo, né? E depois chegou aquela história do mar, todo mundo sabe, vamos negada que os egípcios estão vindo aí. Todo mundo passou pelo mar e Paulo vai usar aqui vai fazer uma analogia sobre dizendo que todos foram batizados, né? Então fala que passou pelo mar sendo batizado. Então Paulo diz o seguinte, né? Os nossos pais que passaram no deserto, todos sobre a mesma nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados, assim na nuvem como o mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Entretanto, alguns deles ficaram prostrados no deserto. Isso quer dizer o quê? Deus não tem queridinho, não tem membro da diretoria. Todos tiveram a mesma chance e metade ficou no deserto, morreu lá. Por quê? A oportunidade está aí para todos. Todos têm direito à salvação. Jesus morreu na cruz por todos. Aí vai alcançar quem? Voltando lá no capítulo anterior, ao atleta. Quem se dedicar, quem se esforçar para conseguir chegar, entendeu? Essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como o povo lá no deserto cobiçou. Então, aqui o que ele está falando? Lá no deserto, todos tinham as mesmas, viram o poder de Deus da mesma forma. Todos comeram o maná, todos beberam da água fresca, todos andavam no fresquinho da nuvem, no calorzinho da tocha, e metade não quis. Metade ficou morrendo lá, ficou murmurando e morreram no deserto. Então, vou falar para você. De que time você é? Do time que está passando por tudo isso e não está nem aí? Ou você está do time que vai chegar, que vai conquistar? Hein? Ai, mas Deus é amor, no final das contas, ele vai quebrar o galho de todo mundo. Deus é amor, mas Deus é justo. Né? Vamos lá, pergunta 7. Quais os exemplos que ele relacionou no verso 7? Agora vem, hein? Vamos lá. Não vos façais, pois, por idólatras como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpente. Tudo isso é o que aconteceu lá no Êxodo, tá? Agora vem essa que serve bem assim. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ai, mas eu não faço nada disso, mas você murmura. Você murmura. Os murmuradores ficaram.
Ah, mas o que é murmurar? Ai, não quero limpar essa casa, porque essa casa, minha família não presta, minha família não me ajuda, a minha casa é muito grande, porque a minha casa é feia, porque, ai, meu Deus, Covid, não pode sair na rua, ai, porque a minha amiga viajou, não falou mais comigo. Não tem gente que fica só reclamando? Ó dia, ó mês, ó ano, ó azar, quem lembra? Da Hiena, que resmungava. Vai ficar, gente. Hello! A Bíblia é muito clara no murmurador. A murmuração ofende o coração de Deus. Porque murmurar é aquele que não reconhece o que tem de bom, vira o foco só para as desgraças. Então, quando você está olhando para as desgraças, você não vê as coisas que Deus está fazendo. Você quer ver? Até acho que eu falei isso no domingo. Fura o seu pneu, você tem que trabalhar. Furou o seu pneu, aí você fica murmurando porque furou o pneu, você chegou atrasado. Só que, na verdade, Deus estava te livrando de um acidente que ia ter lá na frente. Você perdeu tempo murmurando e não percebeu o livramento que você estava tendo. As coisas, quando você entrega a sua vida ao Senhor, você começa a ver, não existe coincidência. As coisas acontecem que é cuidado, mas se você ficar o foco murmurando, como é que é? Deus desacorçoa de você, né? Aí essa palavra é horrível, né? Mas é exatamente isso. Quem não conhece alguém que só fica reclamando? Que prazer você tem de estar do lado de alguém que só reclama? Nenhum. Nem Deus, tá? Nem Deus. Vamos lá. Agora vem. Por que as escrituras foram escritas? Por que Paulo está usando o exemplo do povo lá no deserto para falar isso para os coríntios? Então, vamos lá. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Para que essas escrituras foram escritas? Para servir de exemplo. E o grande barato da Bíblia é que a Bíblia conta até os podres dos heróis, tá? Você vê lá Davi, Davi, ungido por Deus, o rei, mas fala que Davi foi adúltero, fala que Davi. Conta todos os podres. Por quê? Para você saber que é gente como a gente. O grande barato da Bíblia é você ver, e Sansão, Sansão foi, desobedeceu, casou com a mulher que não tinha que casar, ele cumpriu o papel dele, que era destruir os filisteus, mas ele terminou a vida dele cego, amarrado, como um animal num moinho, tá? Então, por que isso está escrito? Para você saber como Deus age, você pegar o exemplo do outro e aproveitar para você. A Bíblia está toda escrita para que a gente saiba, tenha um manual do fabricante, para saber como que acontece, servir de exemplo. Então, a Bíblia foi escrita para quê? Para servir de exemplo. Você olha a vida das pessoas e vê, isso serve para mim, isso não serve. Quem já teve o livro que eu escrevi, As Mulheres que Decidem, na mão, eu coloco bem isso. São exemplos das mulheres. Alguns são exemplos para você usar, fazer o que elas fizeram. Outros é para você não fazer o que elas fizeram, que você viu que deu ruim. Então, a Bíblia é muito honesta em relação a isso. Mostra o podre e o lado bom e o podre de todos, para você saber que todos são humanos e que sempre o que aconteceu, em que fim chegou, como se resumiu, acabou a história. Então, a Bíblia foi escrita para servir de exemplo, por isso que a gente tem que estudar, tá? Vamos lá. Pergunta 9. Agora é bem assim, ó. Qual a advertência do capítulo 10, versículo 12? Aquele que, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. De novo. Aquele que pensa estar em pé, porque muita gente acha que está em pé e não está, mas acha que está e acha que não vai cair nunca. Aquele que pensa que está de pé, fique esperto para que não caia. Então, quer dizer, fique atento. Por quê? Vou falar um negócio para vocês. Ai, mas comigo não acontece nada, o diabo comigo não chega. Mano, o diabo foi tentar Jesus. Ele teve a cara de pau de tentar Jesus. O que ele não faz com você? Pensa, cabeção. Quem que você pensa que o diabo não vai vir, sabe? Te azucrinar, te tentar, fazer você cair, fazer você... Quem você pensa que é? Ele foi tentar Jesus. Com isso, você já sabe que você tem que ficar esperto. Você tem que ficar esperto, porque senão é a coisa tão sutil que você vai cair. E a ideia é não cair. Então, fique atento. Advertência. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Ai, agora, mas vem outra agora, gente, outro versículo que é mó legal. São versículos únicos, assim, o versículo 13.
Isso é uma promessa, hein? Pensa bem, que é para você ver que nem tudo está perdido, nem tudo é ruim. Olha lá. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento de sorte que a podeis suportar. Uhul! Por pior que seja, saiba que a tentação aparece, não vem, Deus não permite que você tenha uma tentação e uma provação maior do que você consiga suportar. Não existe. Se apareceu um problema, se apareceu uma questão, saiba que você vai ser capaz de suportar. E junto com ela vai vir, Deus vai prover o livramento para que você pode suportar. Gente, isso é promessa. Eu não sei qual é a situação que você está hoje. Eu não sei qual é o embate que você está, a situação que você está dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja, dentro da sua escola. Eu não sei onde você está, que situação você está sendo provado. Aqui a Bíblia diz, gente, Paulo está falando, não existe provação maior do que a sua força. E quem vai prover a força para você suportar é o próprio Deus. Fica tranquilo, vai dar pé, você vai conseguir. Não desanime, não pendure a chuteira, não deixe o diabo dançar em cima da sua vida, não deixa, porque nós temos aquele que nos fortalece e que nos dá a ferramenta para suportar qualquer coisa. Gente, eu vou até ler de novo, porque não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento de sorte que a possais suportar. Olha, é para você escrever e botar na porta da geladeira, né? Que coisa, que coisa. Acalma seu coração, porque quanto maior vai a luta, Deus vai te dar a solução, Deus vai te dar o escape, Ele vai prover o meio de você superar. E você dizer, eu passei por isso. Olha, né? A gente podia até acabar por aqui, porque já estava bom, mas tem mais, tem mais. Pergunta 11. Vai ter um mandamento. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Ah, mas eu não sou Hare Krishna, não fico adorando aquela deusinha. Ah, vai lá ver o nosso estudo dos 10 mandamentos e vamos ver tudo que é idolatria. Ah, sabe o que é um ídolo? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Pode ser até vaidade, pessoas, filho, mãe, patrão, carro, né? Conhecimento, emprego, sei lá. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. E Paulo fala: fugir da idolatria. Então, como é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Descobrir o que é um ídolo na nossa vida. Eu gosto de fazer os estudos sempre adaptando para o dia de hoje. O que é um ídolo? O que é o ídolo? O que eu estou idolatrando na minha vida, colocando no altar? É aquilo que que eu faço qualquer coisa por ele. É um Deus, né? Qual o valor do ídolo? Agora, ainda bem que eu não vou apanhar, porque online a gente faz qualquer coisa, menos jogar tomate. Então, vocês não vão poder jogar tomate na minha cara, mas vamos lá. Qual o valor do ídolo? Eu vou ler para vocês não dizerem que eu que estou inventando moda. Está lá no capítulo 10, 15 a 19. Falo como a criteriosos. Então, ele já está dizendo, estou falando com quem sabe, não estou falando com retardado, é isso que ele está falando. Julgai vós mesmos o que digo. Ponto. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Isso aqui está falando da comunhão da Santa Ceia, tá? Porque embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. O Israel é o povo, tá? Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não, o ídolo não tem valor algum. Mas aí vem no verso seguinte: quem que está escondido nos ídolos? Presta atenção. Antes digo que há coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam.
e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Quem está dentro dos ídolos são demônios. Demônios é que fazem você idolatrar alguém, idolatrar alguma coisa. Isso é estratégia de demônio. Hello? Tá. Não precisa nem falar mais nada, porque eu acho que isso aí já bateu o carimbo, né, gente? Então, quando você... Por que isso ele fala de comer a comida sacrificada ao ídolo? Porque você está participando da mesa, e ele faz a analogia da Santa Ceia, porque quando a gente participa da Santa Ceia, nós estamos participando do corpo de Cristo, certo? Então, quem participa de uma mesa de um ídolo, está participando da mesa do ídolo. E o que tem dentro do ídolo? É demônio, então você está participando da mesa do demônio. Hello? É isso que ele está falando aqui, tá? Por isso que é interessante a gente ter estudado antes a história da comida sacrificada a ídolo, tá? Para depois ele chegar aqui, você já estudou aquilo lá, então você vai saber se posicionar, tá bom? Qual deve ser a nossa postura referente à mesa dos ídolos? De repente você foi colocado numa mesa que você sabe que é coisa sacrificada a ídolo. Vamos lá. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podereis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Aqui é ciúme, tá? Somos acaso mais fortes do que ele? Como você vai participar da mesa do Senhor e participar da mesa dos demônios? Traduzindo aqui, explicando. Quando você vai na igreja, toma Santa Ceia, no dia seguinte você vai lá nos Hare Krishna comer as comidinhas deles, no jantarzinho deles. Entendeu? Da mesma boca não pode sair água doce ou água amarga. Ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. Só que aí ele fala um versículo de novo, ele pega para falar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas eu posso comer a carne oferecida no templo? Nós já estudamos lá. Pode, mas não convém. Podendo sair fora, sai. Mas se for escandalizar o irmão, fiz-me, como é que é? Fiz-me de judeu com judeu, fiz-me de tolo com tolo. Tá bem explicado aí, né? 16. Até onde vai a nossa liberdade cristã? Ninguém busque, com isso a gente vai encerrar. São os duas últimas perguntas que vai motivar e nós vamos entender todos esses mandamentos que de repente parecem antagônicos um com o outro, tá? Então vamos lá. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque o Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo da consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da sua consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois o que há de ser julgado a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado por causa daquilo, porque eu dou graça? Entendeu o que ele falou? Não pode comer carne ídolo. Mas se você for convidado, não pergunte, porque não é o que vai entrar na sua boca que vai fazer mal, e não é para você, é o outro que vai falar, nossa, eu avisei, ele está comendo assim mesmo. Não pergunte, e come para ficar chato. Mas se alguém te falar, você fala, então eu não vou comer coisa comida ao ídolo, tá bom? Dedicada ao ídolo. Pergunta 17. Qual deve ser a motivação para qualquer ato? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mesmo que você estiver numa situação dessa, faça tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sedes meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo. Tudo vai se resumindo aqui para você. Ele vai falar do amor mais para frente, mas até aqui ele está falando o quê? Tudo que você faça para o Senhor. Tá? Então, você vai conviver com as pessoas pensando em alcançá-las. Você não pode ser um chato.
Mas você não pode ser também um totalmente libertino. Ah, eu vou pregar o evangelho para minhas amigas, mas aí elas vão lá num dark room. Nossa, que amiga que você tem, né? Mas vamos lá. Então eu vou junto para falar do evangelho lá. Gente, não seja hipócrita. Existem rodas que você sabe que você não pode participar. Existem conversas que você sabe que não pode participar. E existem lugares que você pode ser luz onde você está. Então, saiba que aonde você estiver, se quer para comer, para beber, para se divertir, esteja sempre com um objetivo. Eu estou levando a bandeira do reino de Deus na minha vida, no meu comportamento, eu estou sendo agradável com as pessoas e atraindo elas para o evangelho? É essa pergunta que fica. Tá? Então, Paulo ainda fala isso, o último, que é a última pergunta, que é 19. Gente, nós fizemos 19 perguntas hoje, tá? Paulo tem coragem de dizer alguma coisa muito sério. Você teria? Então, eu digo para mim, Kátia, você tem coragem de falar? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Então, eu falo para vocês, sede minhas imitadoras, assim como eu sou de Cristo? Ou eu tenho muita coisa na minha vida que não deve ser imitado? Paulo chegou nesse nível. Eu não cheguei ainda, tá? Aliás, eu já falei para vocês, eu tenho uma plaquinha aqui, paciência, estou em reformas, porque aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou, e tá tendo um trabalho do caramba, mas eu vou chegar lá, nem que seja tentando, eu vou chegar. Mas Paulo chega ao ponto de poder falar isso para vocês, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Eu estou caminhando para isso. Se eu não for arrebatada antes, vocês vão ver, eu vou conseguir. Então, o que acontece? Tudo que você fizer, tá? É convidado para um lugar, você está num meio onde as pessoas não são cristãs, as pessoas não conhecem, você tem a função de ser luz no mundo, não vai ser chato, não vai ser implicante, mas leve a luz de Cristo, não deixe que nada apague. E eu acho que o versículo melhor que a gente tem aqui é o seguinte, né? Tudo que você for fazer, saiba que é para o nome do Senhor. Então, eu lembro que professora de escola dominical, é muito legal isso, né? E ela falava, quando você vai varrer a sua casa, era para a criançada, né? Varre a sua casa como fosse para Deus, não varre para sua mãe, varre como se fosse para Deus. E até hoje, às vezes eu me pego, gente, eu vou confessar, eu tenho um problema para passar roupa. É o serviço mais horrível que eu tenho na minha vida, eu sou a pior pessoa que passa roupa. E um dia eu falei assim, não, eu vou aprender a passar roupa direito. Meu, eu passo de um jeito, quando eu viro já amassou, entendeu? Então, mas eu falo assim, eu vou dar o meu melhor. Eu vou passar isso aqui como se fosse para Deus. Então, quando eu vejo que é uma coisa muito difícil para eu fazer, eu sempre coloco assim: eu vou fazer o meu melhor, não vou fazer de qualquer jeito. E é muito legal porque algumas atividades que eu tenho, às vezes, isso aí pode ficar. Na hora vem assim: ué, você está fazendo isso para quem? Né? Quem é que está vendo? Então, se você tiver isso em mente, que tudo que você está fazendo é para o Senhor, você vai chegar no ponto da excelência. E é isso que Deus quer da gente, tá bom? Então, resumindo os versículos mais importantes aqui. Aquele que Paulo fala para caramba em várias cartas, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas me edificam. Ai, mas eu posso tomar bebida alcoólica? Pois é, se você encher a cara, cair bêbada, você vai estar edificando você e alguém, né? Ai, eu posso, né? Vai comer. Até comida, gente. O pessoal acha que comida não é nada, mas você acha que é certo você comer para ficar passando mal depois de tanto que comeu? Diabetes vai lá na casa do chapéu? Gente, que isso, né? Então, o que acontece? Os versículos que a gente tem que lembrar, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Que não tem provação que não seja humana. E quanto maior a aprovação, maior vai ser o livramento, porque Deus vai nos dar o livramento, Ele vai estar junto com a gente. E quem está de pé, não caia. Esses são os versículos chaves de hoje, e eu acho que, com tudo isso, né, eu acho que Paulo está resumindo a história do esquema da carne, né, que nós falamos lá no primeiro versículo, que era o que acontecia no primeiro estudo, que era o que acontecia, as carnes eram sacrificadas no templo e as carnes do templo eram muito mais baratas do que a carne do açougue, então tinha essa questão. Então, Paulo pega essa carta para explicar exatamente esse tema. Então, prepare para a semana que vem, que Paulo vai começar a mudar a temática, ele vai explicar o que o amor faz com todos esses mandamentos dele, tá bom?
Espero, assim, que a gente tenha aproveitado bastante e é coisa para a gente voltar e dar uma lidinha de novo e anotar aquilo principal, né? Então, para essa semana, tudo que eu faço, tá? Tudo que eu estou fazendo que tenha que ser como para o Senhor. Aí eu tenho certeza que no final da semana você vai ter assim uma semana exitosa. Olha como é bonita essa palavra, né? Exitosa, onde tudo foi feito com maestria. Amém?